Eu entrei no movimento estudantil do IF em 2014, foi quando teve o plebiscito popular. E lá no IF Central a gente tinha um comitê. Aí a partir daí eu entrei no movimento, conheci uma galera e logo depois estava tendo o processo de reestruturação do Grêmio, que já estava há mais de 3 anos desativado e abandonado. Então quando teve esse processo, fiz parte de uma chapa, que a gente não ganhou, mas a gente continuou no movimento enquanto coletivo e participando de outros coletivos. E assim eu entrei no movimento estudantil. E eu acho que o que me faz permanecer, principalmente, é o movimento de mulheres, é onde eu me sinto mais à vontade. Então, eu me inseri no movimento estudantil no processo de reativação do Grêmio Estudantil de Jama Maranhão, aqui do IFRN. Quando eu entrei, em 2012, o Grêmio passava por um processo de abandono, estava sendo desativado. E aí, final de 2013, 2014, o Grêmio estava no processo de reativação, congresso com os estudantes. E aí, a partir daí, teve uma viagem para um evento do movimento estudantil. Quando a gente retornou, começou as reuniões para formar chapa, para reativar, reformular o estatuto. E foi quando eu acabei entrando no movimento estudantil. Eu fui chamada, na verdade, para integrar a chapa do pleito eleitoral para o GDM, que estava desativado há 2, quase 3 anos, por uma veterana minha, que me chamou para integrar as reuniões, conhecer o pessoal e saber como que ia funcionar. E a partir daí eu me interessei, eu comecei a participar das reuniões em maio. Em junho eu pude participar do ENE, que é o Encontro Nacional de Educação. Foi um encontro muito importante, algumas pessoas que então da minha gestão participaram também. A gente recebeu uma formação muito boa e tudo mais. E a partir daí, dessas reuniões e dessa construção de congressos e debates que a gente tinha internos, foi que eu me inseri no movimento estudantil e cá estamos até hoje. Difícil. Muita coisa. Primeiro, indignações que a gente tem desde a infância. Eu acho que o movimento feminista, a pauta assim vai sendo, porque acho que desde pequena, né, é o que mais toca a gente. Pelo menos comigo foi assim. Era algo que sempre me indignava. Eu nunca fui aquela menininha feminina dentro da caixa, sabe? Então, sempre foi algo que me indignou. E depois outras coisas foram puxando, mas principalmente isso. E o movimento LGBT também, porque eu acho que é onde a gente tem espaço. Por exemplo, o machismo e coisa do tipo, em casa eu ainda tinha espaço para discutir com minha mãe, mas sobre ser bissexual não tinha, entende? E no movimento a gente tem esse espaço, e é nesse movimento também que a gente conquista os direitos que a gente só vai conquistar lutando. Diálogo, sempre. Eu acho que as vias de fato nem sempre são a melhor opção. A gente deve tentar o diálogo ao máximo para que a gente consiga alcançar as pautas que a gente reivindica, mas caso a gente não tenha diálogo, a gente não deve abaixar a cabeça para a gestão ou para ninguém que esteja em termos bem teóricos e entre aspas, em um nível superior ao nosso. Então acho que a gente tem que dialogar ao máximo, até onde der, mas caso não exista diálogo, a gente tem que partir para uma ação mais objetiva, uma ação mais direta. Acho que quando a gente milita, assim, não existe uma reivindicação exata, assim, porque a militância que eu acredito é uma militância sistêmica, é uma revolução sistêmica, né? Eu acredito, por exemplo, que não dá pra gente lutar pelo fim do patriarcado sem lutar pelo fim do racismo ou da LGBTfobia. Então, na realidade, o maior objetivo é ir dando os passinhos a cada dia pra gente conseguir uma revolução por completa. Atualmente, o que me move mais é a luta ambientalista engajada. E engajada assim junto com as mulheres do campo também, por minha família ser do interior e coisa do tipo. Então acho que tanto a luta pelos direitos dos animais e o meio ambiente atualmente é a minha principal luta, principalmente porque são lutas esquecidas do movimento estudantil. A gente vai para um congresso, não tem nenhuma roda de conversa sobre, nem coisa do tipo. Então essas duas pautas e também de forma interseccional com o movimento de mulheres são as minhas principais. Assim. O mesmo diálogo, a gente tem que realmente conversar e ver até onde a gente pode convergir e onde divergir a gente tem que dialogar também para ver qual lado pode estar mais certo, pesar aquilo que está mais certo. Ao passo que a gente também precisa ter muito bem traçado aquilo que a gente quer. A gente não pode chegar com a pauta aberta e querer que tudo que tem na nossa cabeça se realize. A gente tem que manter os pés no chão e ter muito bem definido aquilo que a gente tem como pauta e como objetivo dentro do movimento estudantil.
Eu acho que muito dos meios que a gente utiliza é o que a gente faz mesmo, assim, ocupar os espaços de poder, ocupar os grêmios, ocupar as entidades nacionais, ocupar os espaços de poder onde a gente acredita que vai poder fazer essa política e que vai poder, enfim, dar a linha política e transformar o ambiente que a gente está inserido. Eu acredito muito na organização em coletivos. E através desses coletivos, lá no IF Central, a gente tem um coletivo de defesa de direitos dos animais, que atualmente está meio parado, assim, mas ele passou 2 anos bem ativo mesmo. E no resto da cidade tem alguns coletivos de defesa dos direitos dos animais. E além dos coletivos, eu acho que a gente inserindo essa discussão dentro das rodas de conversa de espaço comum, sabe? A gente vai para uma roda de conversa aqui no DCE e inserir também a pauta, por exemplo, na reforma política. Porque quando a gente fala de reforma política, não fala de reforma agrária também. Quando a gente fala de reforma agrária, a gente fala que a gente tem que ir contra a agroindústria. E pouco se fala contra a agroindústria, sabe? Então, eu acho que é inserir essas pautas nas pautas comuns. Olha, a participação feminina dentro do Instituto, quiçá, se não for a maior, é uma das maiores dentro do país todo. Eu fui a primeira presidente oficial da rede de grêmios e uma mulher. Depois que o GDM esteve desativado, eu fui a primeira mulher a gerir o Grêmio. Disputei a eleição com Brisa, também uma mulher. Então, assim, a gente tem espaços de poder em CRTs, em conselhos de entidade, em conselhos superiores e tudo mais, uma representação muito forte das mulheres. No próprio Sinasef a gente tem 3 coordenadoras gerais mulheres, uma delas negra. Então a representatividade que a gente tem dentro dos movimentos sociais, aqui no IFRN e no RN como um todo, é surpreendente. Assim, a gente tem uma participação muito boa. As mulheres elas têm conquistado e têm galgado seu espaço dentro dos movimentos sociais, dos espaços de poder, cada vez mais. A maioria das presidentes dos grêmios são mulheres também na gestão atual. Então, assim, a gente tem uma alegria muito grande, um orgulho muito grande quando a gente participa de eventos nacionais e regionais. E a gente pode falar que o nosso movimento estudantil é predominantemente feminino. A gente tem muita mulher do espaço de poder e é um movimento estudantil muito bem organizado, um movimento estudantil que serve de exemplo para vários outros ao longo do país. Então, ter mulheres à frente de movimento estudantil de sucesso, com certeza é algo muito positivo para a gente. Eu acho que a participação feminina vem crescendo a cada momento, né? A gente cada dia mais vê as mulheres sendo presidentas dos grêmios, vê as mulheres sendo presidenta da Uni, presidenta da UBS. E isso mostra, inclusive, a linha que a juventude está dando para a política. E eu acho que isso é muito representativo, porque a política nunca foi um espaço dado às mulheres, né? Querendo ou não, no Congresso Nacional ainda somos 8% de todo o Congresso. Então a gente, a partir da base, né, a partir dos espaços que a gente tá mostrando que não, que a mulher pode sim se inserir na política, que pode ser não só a secretária-geral, mas que pode ser a presidenta, que pode ser a tesoureira. Enfim, eu acho que a gente está realmente revolucionando. E isso mostra que o nosso lugar é onde a gente quiser, assim, por mais que a gente ainda enfrente vários desafios, né? Aqui em Natal mesmo, um dos vereadores mandou uma companheira vereadora calar a boca que lugar de mulher não era na Câmara Municipal. Então a gente sabe que é difícil, mas a gente está aí ocupando esses espaços. A participação feminina nos movimentos sociais em gerais são bem positivas. Se a gente for ver, por exemplo, no Grêmio do Central, desde que ele foi reativado, a gente teve 2 presidentas. Foram assim, a presidenta atual é uma mulher super engajada, que sempre está nos atos, entendeu? Então acho que são essas mulheres que estão pautando a luta desde muito tempo, principalmente depois do golpe. Foram as mulheres que foram na rua primeiro contra a Cunha, entendeu? Então eu acho que é muito positiva. E levando isso para o IF, se a gente for pensar, saindo um pouco do movimento estudantil, mas para o Sinasef, que é o Sindicato dos Professores. Atualmente a gente tem uma gestão histórica, que a coordenação geral é composta por 3 mulheres. Isso nunca tinha acontecido, sabe? Tinha tido uma mulher, mas era só uma entre outros 2 homens. E agora a gente tem 3 mulheres, então acho que a gente está tomando espaço e é um espaço que não foi cedido. É um espaço que a gente está conquistando e vem conquistando muito bem, inclusive. Alguma história que... teve um congresso da UBS que a gente foi, o congresso estava caminhando muito bem. E foi um congresso muito bom. Em relação politicamente, teve muito assunto, muita discussão boa, mas sendo que depois das discussões diárias, tinham festas culturais
E numa dessas culturais, assim, o número de assédio era ainda tão grande quanto as outras festas, praticamente. E eram assédios reais, assim, vindo de pessoas, de caras que eram do movimento, sabe? Então, isso foi algo muito marcante, que teve, tipo, um escândalo, assim, um escândalo muito necessário. Então, esse episódio me marcou, e também uma vez no ato, que era no ato já depois do golpe, assim. Aí, estava passando o ato, e aí a Marcha das Mulheres estava lá com a batucada, aí veio uma senhora e gritou, só tem puto e sapatão. Sabe? Como se sapatão fosse ser ruim, como se a pessoa é puta e o que porra é ser puta, sabe? Como se quem é puta por profissão é puta porque quer, coisa do tipo. Esses dois episódios no movimento me marcaram, assim, eu acho. Já participei de vários congressos, viagens, acho que me marcaram mais. Acho que a Marcha das Margaridas, no final de 2015, que reuniu por cerca de 80 mil mulheres em Brasília. Assim, só do Rio Grande do Norte saíram 9 ônibus, da Bahia saiu por cerca de 40 ônibus. E é uma marcha muito voltada às mulheres do campo também. Então era uma realidade até às vezes distante de nós que somos mulheres da cidade. E na época a gente pautava muito fora Cunha, e foi exatamente na época que balançou a estrutura do Cunha e depois começou a surgir todos os processos. E além disso, eu acho que a CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação, em 2014, que tinha sido 2 meses depois em que a Dilma tinha sido reeleita presidenta. Então a gente estava todo no processo de aprovação do PNE, do Plano Nacional de Educação. Há pouco tempo a gente tinha conquistado os 10% do PIB para a educação. Então, assim, eu acho que marcou por ser um momento de conjuntura totalmente diferente do que a gente vive hoje. Olha, eu tenho uma experiência positiva e negativa. As positivas, elas dizem respeito muito à questão estadual aqui. Os congressos da Rede Grêmio, a primeira PLEGIF, a plenária de Grêmios da Regife, e o segundo a POET, o Encontro Potiguar de Estudantes de Escolas Técnicas do IFRN, sempre tem um saldo muito positivo, porque é composto por pessoas que participam do movimento estudantil, tanto com grêmios quanto por CRT e também por coletivos. E nessas discussões aqui, em nível estadual, a gente percebe um nível de debate muito grande, uma carga de conhecimento político, de conhecimento de rua, muito grande, que infelizmente a gente não consegue se deparar com a mesma qualidade em movimentos sociais a nível nacional. Um exemplo de uma experiência ruim e com a qual eu comparo muito as experiências que a gente tem aqui no estado foi o ANET da FENET, que aconteceu em maio do ano passado, onde a gente pediu fala na plenária final para acrescentar algumas proposições para auxiliar na entidade, construir tudo mais, e a gente teve o direito de voz negado. E aí eu vi 80 pessoas que se conheciam há 4 dias se organizarem em 5 minutos para reivindicar a voz e a fala que elas tanto queriam. A gente se organizou, a gente protestou na plenária, a gente tentou ao máximo conseguir esse momento de fala para construir a entidade, para fazer proposições que a gente tinha tirado, que a gente tinha julgado como boas nos debates que a gente compareceu. Entretanto, não tivemos esse momento de fala, e foi algo que para mim me marcou muito negativamente, porque eu acho que se você está numa entidade, você está disposto a construir, você tem todo o direito de fala, você tem que falar mesmo que seja para ter a sua proposição negada, mas o fato de você ter a sua expressão assegurada, de você poder democraticamente dar uma sugestão e a sugestão ela ser votada, é muito importante. Acho que o maior recado é pra gente não desistir, porque por mais que tudo às vezes pareça estar caótico, estar desmoronando, ou que não está dando um resultado, né? Tipo, a gente ocupa a escola, mas não consegue barrar a PEC, não consegue barrar a reformulação do ensino médio. Mas eu acho que o maior recado é que a gente precisa continuar a resistência, mesmo que não seja fácil, mas que a gente não quer ser a gente vai conseguir ser a geração que vai ser lembrada que fez muita luta, que fez muita resistência, e isso vale muito, assim, eu acho que isso vale mais do que tudo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de Rosa Luxemburgo, que também gosto muito, que ela fala assim: quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. E eu acho que é exatamente isso. Quando a gente entra no movimento, você pensa que é só isso aqui, é só esse problema, e você entra por causa desse pequeno problema. Aí você entra no movimento, aí você vai vendo, caraca, tem outros problemas. Você vai se movimentando, aí vai descobrindo uma corrente, sabe? Aí eu acho que é isso, a gente vai descobrindo a corrente, aí quebrando a corrente, até que a gente esteja livre de todas as correntes. Então eu acho essa frase sensacional, assim, para descrever o movimento.